Vamos entrar no tema dos processos psicológicos, para depois falarmos sobre a psicopatologia. Psicopatologia é uma disciplina muito esperada no curso de psicologia. Mas para que a gente possa entender a psicopatologia, né, como uma mente adoecida está funcionando, a gente precisa primeiro compreender como se dá os processos, os mecanismos anatomofisiológicos normais, digamos assim, né? Porque uma forma de compreender a patologia é percebendo como é a normalidade, né? Como funciona o organismo quando está adaptativo, digamos assim. E um dos processos psicológicos mais interessantes é o processo da sensopercepção. Não sei se dá para ver direitinho aqui, ó. Mecanismo anatomofisiológico da sensopercepção. Mas para que a gente possa entender o que é sensação e percepção, né? Que aí se a gente observa aqui nesse esquema, seria o final de um caminho, né? Para que a gente possa perceber algo, né? Percepção aqui como fenômeno de tomada de consciência dos estímulos sensoriais, e a sensação sendo o fenômeno elementar passivo. Então, a percepção é um fenômeno ativo, é uma tomada de consciência desses estímulos sensoriais, enquanto a sensação é um fenômeno elementar passivo, gerado a partir dos estímulos biológicos, físicos e químicos, né? Quando eles aparecem nos órgãos receptores. Então, se a gente observa, para a gente entender bem direitinho a gênese da sensopercepção, é importante que a gente compreenda que, primeiro, tem que ter uma imagem, né? Existe uma imagem que, se a gente entende que a sensopercepção é um processo do sujeito, então a gente parte do pressuposto que essa imagem tem a ver com um objeto a qual esse sujeito vê, observa, né? Não necessariamente vê, porque a gente vai perceber também que existem outros receptores, não só os visuais. Mas, se a gente parte do pressuposto que a criança, o bebê, ele, ao nascer, né, ele nasce incompleto, e que através também desse processo psicológico da sensopercepção, ele vai começar a categorizar o ambiente onde ele está inserido. Por isso que é tão importante esse processo psicológico, para que possa compor depois as funções executivas do sujeito. Então, é importante que a gente perceba que essa imagem, né, a imagem que esse sujeito, né, e no caso a criança, logo no início da vida, o que ela percebe é um objeto, né? Então, essa imagem, ela tem que ter alguns critérios, ela obedece a alguns critérios. Então, existe o critério da nitidez, da corporeidade, da estabilidade, da extrojeção, da ininfluenciabilidade voluntária e da completitude. Ou seja, essa imagem, ela obedece a alguns critérios, né? Ela tem que ser composta. E a gente, para poder fazer uma divisão, entender, né? Quando o sujeito ele fala de objetos que não estão representados no mundo exterior, no caso, né? Que seriam as alucinações, que já é um processo patológico, a alucinação, e as ilusões também, né? Que entram como um mecanismo patológico, mas não patológico no sentido da doença em si, mas no sentido de que até nós, seres ditos normais, nós cometemos processos, erros cognitivos a partir dessa sensopercepção incompleta. Então, toda vez que essa imagem está incompleta, o cérebro, ele tem a tendência, nós temos uma tendência a dar sentido ao que a gente vê, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que já entraria aqui no subtipo de imagem representativa, que são as pareidolias. Enfim, então essa imagem, ela tem que ter uma nitidez, né? Quando você observa o objeto, ele tem que estar nítido no ambiente. E tem que ter um caráter de corporeidade. Ele tem que ter
uma completude também, né? Completitude. Essas características, elas se relacionam. Tem que estar estável no ambiente onde você o observa, né? Ele é externo a você. E ele não obedece a sua influência voluntária, né? Então, eu quero mudar, não quero ver esse objeto do jeito que ele está se apresentando. Não é dessa maneira que acontece, né? Quando essa imagem, ela obedece esses critérios. A imagem, ela se divide, então, em representação e imaginação. Mas, para que isso aconteça, para que a imagem possa obedecer se dividir nesses outros conceitos de representação e de imaginação, tem que haver uma memória. Então, esse sujeito, essa criança, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai consolidando, né? Existem o Jean Piaget, ele fala de dois processos relacionados à maturação cerebral também, né? De assimilação e acomodação, né? E, então, eu vou falar assim de forma bem geral, grosso modo, o que seria assimilação e acomodação nesse processo de maturação. O sujeito, ele vai assimilando o ambiente onde ele está inserido e ele vai acomodando esses conteúdos de aprendizagem em esquemas em grupos, digamos assim, que ele já possui na mente, né? Talvez seja um pouco difícil entender isso de forma abstrata, como eu estou trazendo, né? Mas é basicamente isso. E a memória, para ela ser composta, lembrando que a memória também já é um outro processo psíquico, né? Que compõe o aparato mental, essa imagem, ela vai sendo consolidada nessa memória. E aí, a partir disso, a gente vai criar a representação e a imaginação. Representação, ela contrapõe-se à imagem. Por quê? Porque essa representação, ela não tem o objeto. Por exemplo, eu olho para o céu e vejo as nuvens, né? Na representação é diferente. Você tem uma revivescência, digamos que fosse como se fosse uma espécie de déjà vu, né? Déjà vu. Então, você tem uma revivescência de imagem sem que o objeto original que a produziu esteja ali presente. Por isso que é uma representação do objeto, não é o objeto per si. E já a representação, ela já tem critérios diferentes da imagem, né? Enquanto a imagem tem nitidez, corporeidade, estabilidade, extrojeção, ininfluenciabilidade voluntária e completitude, a representação já é diferente. Ela tem pouca nitidez, tem pouca corporeidade, é instável no lugar onde ela se apresenta. Existe um caráter de introjeção, então está relacionada a um desejo, digamos assim, do indivíduo, e também tem um caráter de incompletude, né? Não é passível de você percebê-la completamente. Porque, lembrando, ela é só uma representação desse objeto original. Já a imaginação, que também deriva dessa imagem, a partir desses conteúdos, dessa acomodação, essa assimilação e acomodação das imagens dos objetos, né? Ela vai depender da memória. E a imaginação é outro processo, é um processo importante, porque existe aí a imagem minêmica e a imagem criada, né? A imagem minêmica é justamente a que é uma lembrança, né? Minêmica vem de memória, né? Que é a lembrança da imagem. Ela está muito mais relacionada com a representação. Já a imagem criada, ela é algo muito mais, que obedece muito aos processos da criatividade. Então, artistas, eles usam bastante esse processo. E a imaginação, ela entra na categoria da fantasia, né? Nós temos uma vida de fantasia. A criança, ela tem uma vida de fantasia muito maior do que o adulto. A criança, ela vive muito mais no princípio do prazer do que no princípio da realidade. Com o tempo, a gente vai cedendo ao princípio da realidade, a partir da aprendizagem, da educação que a gente recebe, mas a vida de fantasia, a imaginação, nós não abandonamos, né, completamente esses pontos de fixação prazerosos da nossa infância. Então, a imaginação, ela é uma possibilidade de a gente
continuar, de a gente ter ainda esses ganhos de dopamina, né? Mesmo numa situação de frustração, de privação e de castração. Então, a representação, ela também se dividiria em dois tipos, né? Existe a imagem eidética e as pareidolias. A imagem eidética é muito presente, é muito comum a gente perceber pessoas, artistas, por exemplo, os desenhistas, que trabalham, digamos assim, na delegacia, né? Aqueles que têm que fazer retrato falado, eles, a partir do que você fala, a descrição que você faz, ele consegue escrever, ele consegue desenhar, na verdade, né, as características daquele sujeito, a ponto de fazer o retrato falado dele, né? Também a imagem eidética é perceptível naquelas pessoas que elas conseguem, fechando os olhos, elas conseguem ver perfeitamente o rosto de alguém, claramente uma situação, uma cena, né? Existem pessoas que têm maior capacidade eidética do que outras. Então, por isso que isso não é uma psicopatologia, né? É uma maior habilidade. As pareidolias já é uma tendência que nós temos, já que nosso cérebro, ele obedece à regra da simplicidade, né? Das heurísticas, dos atalhos mentais. Então, as pareidolias, elas se explicam pelo fato de que se você olha para o céu e tem muitas nuvens, a tendência é você tentar, isso é inconsciente, a gente faz isso de forma involuntária até, tentar dar sentido àquilo que você vê, né? E aí as pareidolias, elas entrariam muito no processo de ilusão, né? E quando você tem pouca nitidez, pouca corporeidade, pouca estabilidade e completitude, a tendência é que você tente dar sentido àquilo que você vê pelas pareidolias, né? Que justamente as pareidolias, essa tendência que a gente tem de dar sentido a conteúdos, imagens incompletas do ambiente, e aí um sentido muitas vezes subjetivo. Então, pessoas que olham para o céu e veem um passarinho desenhado nas nuvens, né? Tem gente que eu já ouvi dizer que via Jesus, via Nossa Senhora, e assim sucessivamente, né? Então, a imagem, o processo que ela percorre, né, para que a gente possa percebê-la como fenômeno de tomada de consciência dos estímulos sensoriais, ela tem que passar pelos receptores, né? E nós temos alguns receptores, que são os visuais, que são os olhos, né? Os auditivos, os táteis, os olfativos, gustativos, proprioceptivos e sinestésicos. Então, através desses receptores, a gente vai, aos poucos, tendo consciência das coisas, dos objetos cognoscitíveis, né? Que precisam ser conhecidos. Então, é importante que a gente perceba que a sensopercepção, esse processo psicológico é aquele que tem mais possibilidade de ser afetado por uma psicopatologia. E através dos sinais e sintomas que os pacientes eles relatam, os sintomas, né, e os sinais, o que a gente percebe através de como o paciente chega, é possível da gente conseguir entender, compreender, interpretar a problemática desse sujeito.